Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos ao curso. Eu queria dizer que eu estou realizando um sonho com esse curso. Eu estou realizando um sonho porque todo mundo que me conhece, as consultorias onde eu operei, os alunos que eu tive, todos pedem, todos demandam. Infelizmente, por causa dessa tragédia que a gente está vivendo, de um outro lado, a gente pôde parar, construir e está trazendo esse curso para vocês de trade avançado. Então, vamos lá falar desse curso e o que está composto nesse desenvolvimento de conteúdo. Primeiramente, vamos falar desse time de feras. Eu queria muito trazer especialistas de trade marketing que tivessem passado por áreas distintas, com experiências distintas, e um pessoal aí, como a gente chama, da pesada, né? Então, vocês vão ter aula com o Bruno, com o César, com o Eduardo, com a Fernanda, com a Cecília, com a Michele, e a gente está junto aí, tocando esse curso aí até o final. Por favor, recomendo a vocês olharem o currículo desses professores. Vocês vão ver por onde eles passaram, cargo que eles ocuparem, a enorme experiência que eles trazem para debater e trazer conhecimento para vocês. Muito bem, de que está composto o curso de trade avançado? De 4 trilhas, de 10 módulos, de 39 aulas gravadas e de 3 webinários ao vivo. A gente está trazendo junto, porque conhecimento nunca é demais. A gente está trazendo uma coisa que a gente considera fundamental quando se implementa trade, quando se trabalha com trade, quando se desenha estratégia para trade. A gente está trazendo a trilha de trade channels. A gente vai estar falando, e especialistas vão estar falando de 12 segmentos de atuação de canais, aonde a gente vai pensar como é que eles estão estruturados, o cenário deles, os desafios para trabalhar com esses canais e as oportunidades para trabalhar com esses canais. Então, a gente vai estar vendo essa trilha. Também vocês estão ganhando, além dessa trilha, a trilha do varejo humanológico, por 3 razões fundamentais. Primeiro, porque a gente interage com o varejo e precisa entender para onde ele está indo, precisa contar e mostrar para ele, inclusive ajudar ele a entender a necessidade de evolução que ele tem. E a gente também tem uma outra coisa fundamental, muitos de nós vai implementar trade e execução em varejo, não estou querendo dizer que o que a gente faz, não, eu estou querendo falar de franquia. Eu estou querendo falar de cada vez mais a indústria que gera contato, venda e está criando pontos de venda. Eu estou falando de store in store. Eu estou falando de toda a relação que a gente também está aplicando de marcas em varejo. E a terceira é que muitos de nós ou trabalha já em varejo ou vai trabalhar com varejo, e a gente precisa, por exemplo, entender dentro dessa evolução como é que a gente vai mensurar a experiência. Como é que a gente avalia equipes? Como é que a gente vai estar ligando on e off? Como é que a gente vai fazer essas parcerias indústria-varejo? Então, a gente está falando aí nessa trilha de tudo isso. E, fora isso, você ainda tem, para ampliar o conhecimento, 5 palestras. E são 5 palestras, assim, fundamentais. A gente vai estar abordando isso melhor lá nas palestras, tá bom? Vamos avançar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e entender nessa aula magna que vai falar como que a gente vai estudar. No total, a gente tem, então, 6 trilhas, 12 módulos, 59 aulas gravadas, 4 webinários e 5 palestras. Então, a gente tem aí bastante conteúdo. Bom, além disso, a gente tem 12 e-books, a gente tem grupo no WhatsApp. Para quê? Para interagir, para bater bola, para trocar experiência. Então, esse grupo, eu brinco dizer, até para criar, quem sabe, execução, ações de trade em co-brand, né? E a gente pode fazer tudo isso aí como network. E a gente tem 1 ano de acesso. Então, se você não puder ver as aulas agora, o que vai ser uma pena, ou seja, quando elas forem sendo colocadas no ar, toda semana sai um blocozinho, se você não puder acompanhar, porque isso tem um processo. E esse processo culmina com um webinário. Mas não tem problema, tudo estará gravado e você poderá ver tudo depois, tá certo? Então, a gente vai para o nosso programa. E dentro do nosso programa, a gente estruturou o programa em 4 grandes eixos. Primeiro eixo, alinhamento de conteúdo. Então, a gente precisa estar com conteúdo claro, todo mundo usando os mesmos termos, todo mundo entendendo de que a gente está falando. Então, esse primeiro bloco eu vou estar dando para alinhar
todo o desenvolvimento e toda a linguagem do que a gente precisa saber, tá certo? E aí depois a gente vem para quê? Implementação da área de trade. E aí você pode me dizer, Simone, mas eu já estou numa área de trade, ela já está implementada. Eu vou dizer para você, não perca essas aulas, porque ela vai ajudar você a fortalecer a tua área, ela vai ajudar você a conseguir fazer dialogar melhor, a valorizarem melhor. Você vai conseguir mais apoio político e financeiro para a sua área. Então, preste bastante atenção, porque a gente vai aqui abordar melhor e você vai entender a importância, na verdade, desse eixo. E aí depois a gente vai para o eixo planejamento, fundamental, estamos falando de estratégia, coração, e depois para quê? Modelo de execução. Então, estamos falando da parte tática. Como é que a gente vai estar desenhando e fazendo com que essas estratégias se tangibilizem na ponta? E aí, logicamente, que o último bloco é a gestão dessa operação. Por quê? Porque a execução tem que acontecer da melhor forma possível, mensurada, capacitada, então a gente vai estar indo para esse eixo, ok? Muito bem, se a gente vai aqui entrar, essa é a nossa primeira aula, onde eu estou explicando o curso para vocês. E aí a gente vai falar da nossa primeira trilha. Nossa primeira trilha está dividida em 2 módulos. Módulo 1, a gente está falando do mercado direcionado a sellout. Cada vez mais as empresas estão se direcionando a sellout. A gente vai estar falando dessa missão. Como é que isso tem que envolver marketing, RH, área comercial e trade, todos juntos. Sellout não é só responsabilidade do trade. Sellout é cultura, é filosofia. A empresa inteira tem que estar voltada para sellout. Então, a gente vai estar aqui falando disso neste módulo. Depois, a gente vai dar um módulo, aquele que a gente falou, de alinhamento de conteúdo. E aqui a gente vai estar falando da natureza de compra, planejamento, decisão, missão, ocasião. A gente está falando dessa coisa fundamental, que faz a gente refletir até onde a gente vai investir. A gente entender o processo de compra ajuda a gente a pensar onde a gente quer estar. Quando a gente faz um display, quando a gente faz uma ação, uma ilha, uma pilha, quando a gente investe no varejo, quando a gente quer ativar um corredor central ou dentro da seção, toda essa reflexão, ela é fundamental para a gente fazer toda a estratégia, todo o planejamento, tudo. Então, é a base. A gente vai estar falando desse merchandising estratégico também, nessa mesma lógica, dessa inteligência do merchandising. A gente vai estar falando de gestão por categoria. E aqui, presta atenção, aqui você vai começar a entender o que a gente queria fazer, por que era meu sonho montar esse curso. Porque uma coisa, gente, eu falar para vocês como se estrutura a gestão. Eu falo, um monte de gente fala. A outra coisa é, além de eu falar para vocês como se estrutura a gestão e contar as experiências pelas quais eu ajudei algumas empresas a implementar, é a gente ouvir quem fez. Então, a gente aqui vai ouvir o Eduardo e a Fernanda. Olha aí à direita da tua tela, que você vai ver que sempre vai ter exemplos práticos e dicas aplicadas. Então, aqui é o nosso bate-bola. Então, eu vou estar falando da parte de conceito e a gente vai ter esses 2 professores falando da aplicação prática. Aí, olha que interessante, aqui a gente tem uma outra novidade. Aqui, a gente tem um professor convidado. O professor convidado, aqui no caso, é a Manan Terra. A Manan Terra vai estar falando de visual merchandising, ela é uma especialista em visual merchandising. A Manan trabalhou comigo muitos anos, foi gerente de merchandising na minha empresa, como o nome diz, filha de peixe, peixinho é. E a Manan é uma fera, implementou manual de merchandising em inúmeras empresas, em inúmeras indústrias, em segmento, em varejistas, em grandes varejistas. Então, hoje que ela nos abandonou, ela está na vida acadêmica, ela está desenvolvendo inteligência, ciência, estudos, ela vai trazer para a gente toda essa visão e importância do trabalho com visual merchandising. Aí, a gente vai ter vários professores convidados, e detalhe, a gente vai ter algumas surpresas ao longo do curso, de alguns especialistas que vão vir falar para a gente de coisas muito interessantes. Presta atenção, vocês vão ver o que vai acontecendo durante. Mas aqui, estamos agora no nossa trilha 2, que é a nossa trilha de diagnóstico, aquela que eu falei para vocês. Primeira aula fundamental, posicionamento estratégico da empresa, expectativas da área de trade. Como alinhar, como integrar isso. Então, a gente vai estar falando aqui disso. Depois, a gente vai estar
falando do conhecimento do mix de produto da empresa, universo, categoria, segmento, como é que a gente tem que entender isso até para criar portfólio direcionado. A gente vai estar falando de canais e modelos de atendimento ao mercado. Aqui, por exemplo, o César Salvador fez uma aula tão bacana que eu falei, César, vamos trocar, você dá aula e eu sou apoio. Por quê? Porque a gente vai estar falando o que você tem que olhar, o que você tem que pensar e como é que você vai ajudar a tua empresa sell-in e sell-out a trabalhar direcionado para a compreensão do melhor foco no canal. Então, aqui é muito importante a gente estar falando disso. Depois a gente vai continuar falando, por exemplo, de percurso de compra e comportamento de compra. Por quê? Porque a gente tem que entender o shopper, a gente tem que entender de onde a gente começa a ativar, como se começa a ativar. Isso aqui é fundamental na nossa parceria, inclusive com o marketing. Aí, depois vamos aprofundar em 2 eixos de análise, porque análise é tudo, porque dados é fundamental. E aqui a gente pensou, gente, assim, muitas empresas têm uma área super estruturada, com muitos dados, com pesquisa, são as grandes empresas. Outras nem tanto. Então, a gente precisa sempre, a gente tem esse cuidado no curso, de estar falando para quem está em grandes empresas e para estar falando para quem está em empresas menores. Então, aqui a gente vai estar falando, na primeira parte dessas análises de dados, a gente está falando de performance, de share, de pesquisa, de ferramenta, de painéis, tudo que tem disponível que você deve olhar. Depois a gente está falando na segunda parte de preço, de custo de servir, porque, afinal de contas, a gente precisa entender como, quando a gente está servindo e precisa avaliar se isso vale a pena, se isso traz retorno. Então, é tudo isso fundamental. Então, a gente vai estar falando disso. Por exemplo, isso ajuda muito você dentro da empresa a ganhar bagagem política e ganhar acesso e apoio financeiro. Então, é muito importante e vale a pena você estar antenado com esses 2 eixos de análise. Uma outra coisa fundamental é que depois que você analisou, diagnosticou, olhou tudo isso, é o quê? Vai para campo. Não tem nada melhor. Eu vou dizer para vocês que foi em campo que eu dei os grandes pulos de gato na minha vida. Graças a Deus, eu tenho cases maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho cases de aumento de 40% de venda em empresa madura, em grande empresa, com implementação de uma gestão voltada para sellout. Eu tenho case que saiu no New York Times. Eu tenho um case que a gente construiu na L'Oréal junto com Cristina Borges, que o Agon, o CEO da L'Oréal, veio conhecer no Brasil e trouxe a repórter do New York Times falando da relação que foi desenvolvida com o varejo de aumento de rentabilidade para todo mundo. Então, assim, eu vou dizer para vocês que tudo que a gente construiu, a gente compreendeu na ponta. É sempre lá da ponta para dentro que a gente tem que trazer. Então, essa experiência a gente vai estar aqui demonstrando para vocês. Eu e todo mundo que trabalha, todos eles pensam igual. A importância do campo ela é fundamental, senão fica teórico, né? Lembra do TBC, tira a bunda da cadeira? É isso aí, galera, é ir para frente. Então, a gente vai dizer o que olhar, como olhar, em termos de realidade de exposição. Sempre olhar você e sua concorrência, e dentro de canais. Né? Depois a gente vai falar de posicionamento e arquitetura de preço, que é uma coisa que mata a gente muito. É aquela velha guerra dentro das empresas, as estruturas que não mudam, que não viram, que não valorizam a execução. É aquela velha briga de atacado com distribuidor, e aí vai. Não só isso, tem muitas outras coisas, a gente vai estar falando disso aqui nesse bloco. Ações praticadas na cadeia de venda, então vamos estar falando de merchandising, de promoção, de incentivo nessa cadeia, nosso sempre concorrência. E aí vamos estar falando também dos influenciadores, que são determinantes, estamos falando de stakeholders em diversos segmentos, eles são fundamentais. A gente vai estar falando de balconista, a gente vai estar falando de vendedores, e a gente vai estar falando como é que a gente vai trabalhar para ativar, para estender os nossos braços na ponta, para recrutar os nossos embaixadores. Então, a gente vai estar aqui falando. Lembre-se sempre isso, tá, pessoal? Aqui o professor na esquerda e na direita a gente tem os apoios, as histórias, os cases, as experiências, tudo em diversos segmentos. Então, vamos lá, vamos continuar. Entramos na análise conclusiva. Fizemos o diagnóstico, fizemos a imersão, e aí a gente tem que partir
para essa análise conclusiva que vai nos ajudar a traçar as oportunidades para implementar dentro do planejamento. Então, aí depois a gente parte, inevitavelmente, para quê? Para a criação da área de trade. Entendemos tudo, fizemos diagnóstico, analisamos tudo que a gente precisa fazer, as oportunidades, mapeou muito bem como é que a gente vai criar essa área. Então, aqui a gente vai entender funções, job descriptions, e a gente vai entender num bate-bola lá na aula 3, que é o que é ideal e o que é realidade. Porque nunca a gente vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo que a gente deseja, né? Então, a gente vai entender um pouco esse bate-bola. E aí, partimos para o nosso primeiro webinário. Neste webinário, eu e Fernanda vamos estar tocando com vocês toda essa área da implementação, respondendo as dúvidas, batendo bola sobre os porque, na verdade, a gente vai agrupar em tipos de pergunta, em tipo, tudo que rolou lá no WhatsApp, aqui a gente vai fazer uma síntese. Então, também cases, tudo que foi acontecendo durante o percurso, a gente vai estar aqui debatendo com vocês e conhecendo vocês de mais perto, né? E aí passamos para a nossa terceira trilha. Nossa terceira trilha é a trilha de planejamento estratégico e modelo de execução. Nessa trilha, a gente vai estar inicialmente falando de planejamento. Planejamento por categoria, planejamento por canal, planejamento de trade regional, planejamento financeiro de trade marketing. E aqui a gente convidou um querido, um fera, que é o Giorgio Papagiorgio, que vai vir aqui falar para a gente desse enorme conhecimento que ele tem de área financeira. Ele também vai estar dando uma palestra de pricing para a gente depois, e ele vai estar aqui agregando nesse bate-bola, mais um convidado. E aí, depois passamos para o modelo de execução propriamente dito. Toda a estratégia vai se transformar em quê? Em uma série de táticas que a gente vai usar, na estrutura de atendimento a canais, e atenção para sell-in e para sell-out, porque se a gente não ajudar sell-in a executar, se a área comercial não entender que precisa que sell-in ajude a executar, não adianta nada. A gente nunca vai conseguir, às vezes, atendendo somente 20% dos pontos de venda da gente com promotor, a gente não vai conseguir fazer sell-out. Então, a gente precisa integrar e criar lá os KPIs, a gestão, uma série de coisas importantes e pensar nesse atendimento ao canal. Quando não tem promotor, como é que vai ser feito? Inclusive com aquele representante lá do canal indireto, sabe? Aquele representante que a princípio não tem nenhum vínculo com você, a gente vai estar falando disso. E na palestra que eu vou estar dando depois de Trade Channels do canal indireto, a gente vai falar bastante disso. Então, aqui a gente vai falar também de segmentação e clusterização de clientes. Não adianta sair atirando para todo lado, é preciso atirar certo, é preciso fazer um trabalho focado. Então, a gente vai falar disso. Vamos falar de portfólio de produto por canal, para conseguir a gente fazer um trabalho com uma execução brilhante, a gente precisa disso. E a gente vai falar da definição de material por canal, também ajudar a criar essa reflexão. Depois, a gente passa para o quê? Fotografia do sucesso. Desenhei, pensei em material, pensei por canal, aí eu vou dizer aonde vai colocar, como vai colocar, que tipo de premiação, que tipo de prioridade que vai ser dada nisso. Super importante. E depois a gente vai passar para quê? Indicadores de sell-out na equipe de sell-in, na equipe de sell-out. Aqui, no caso, é só na equipe de sell-out, tá? Para promotores, supervisores, coordenadores, como é que a gente vai fazer isso acontecer na nossa execução. E depois a gente tem programa de relacionamento varejo, que é fundamental em diversos segmentos. Então, a gente vai estar falando disso. E aqui a gente parte, gente, para o nosso segundo webinário. Então, aqui a gente vai estar fazendo o webinário, eu e a Michelle, falando desse planejamento todo, desse modelo de execução, depois desse bate-bola que a gente vai ter com vocês durante o percurso. E vamos partir para a gestão operacional da execução, que é a nossa quarta trilha. Como é que a gente vai gerir essa máquina, toda essa estratégia operacional? E aqui a gente está falando de modelo de operação de equipe de campo,
Aqui a gente está falando de mapeamento de competência e regra de seleção de pessoas. Aqui a gente está falando de processo e fluxo de comunicação, de sell-out, de sell-in, que é determinante para as coisas acontecerem, porque senão fica aquela coisa assim, ah, não, é culpa deles, ah, é minha, não, mas eu avisei, não, mas foi a área comercial que não mandou, e aqui a gente vai falar disso que é fundamental. E vamos falar de modelo de gestão e avaliação de equipe com muitas ferramentas, todo mundo que tem ferramenta, que tem inteligência de PDV, e aí aquilo que eu falei para vocês, o nosso curso não é só para grandes empresas, também para elas, mas aqui a gente vai estar falando de modelo de gestão e avaliação de equipe com poucas ferramentas, sem tecnologia. Então, como é que era antes? Como é que era antes, quando a Unilever, a L'Oréal e Procter & Gamble não tinham ferramentas e tecnologia? Como é que são nas médias empresas que não têm? Como é que a gente pode criar isso quando, às vezes, a gente não tem dinheiro nem para ter auditoria? Então, a gente vai estar aqui explanando isso muito bem. E, para fechar, a gente vai estar falando de gestão e avaliação da equipe de campo. Primeiro, de liderança, porque se vocês estão cuidando aí de uma equipe toda na ponta, inclusive seja própria, seja terceirizada, vocês precisam ser inspiradores, vocês precisam ser líderes, vocês precisam ter embaixo de vocês líderes para que essas coisas aconteçam. E, inevitavelmente, vocês precisam estar continuamente capacitando, reconhecendo, motivando e desenvolvendo essas equipes. E aí a gente vai falar de como fazer isso qualitativo e quantitativo. E, gente, aí tem nosso último webinário. E aí, nesse nosso último webinário, a gente vai estar falando de quê? A gente vai estar falando da gestão operacional dessa execução e vai estar batendo essa bola com você, eu e Cecília, ok? Muito bem, passamos para as nossas trilhas Trade Channels. Vamos dar uma olhada aí. Quem é que são os canais que vão estar sendo debatidos e aprofundados com vocês? Hiper e Super, Cash Carry, Pequeno Varejo, Farma, loja de material de construção, varejo especializado tradicional, as nossas revendas. E aí vamos estar falando de quê? De home center, de bares e restaurantes, de eletroeletrônico, pequenos e grandes. Vamos estar falando de mercado de luxo, vamos estar falando de canal distribuidor, vamos estar falando de atacado doceiro. E aqui, ó, já tem um convidado, um outro convidado, Rodrigo Castro, que é da Docile, vem falar para a gente desse segmento. E aguarde, porque teremos novidades no percurso. A gente está sempre trazendo coisa e querendo movimentar isso. Passamos a nossa trilha de varejo humanológico. Gente, isso é para essas transformações do século XXI, depois, então, dessa loucura que a gente está vivendo, a gente sabe que, mais do que nunca, o varejo online ganha força. Então, a gente vai estar falando do varejo 2.0, a gente vai estar falando de Brand e Customer Experience, por mais uma convidada maravilhosa, uma fera, Adriana Arinelli, que é mestre nessa área de Experience, e vai estar trazendo aqui também, porque é uma pessoa de mercado, um monte de coisa legal para contar para a gente. A gente vai falar de dados em primeiro lugar, porque a gente está falando de quê? De um varejo que cada vez mais vai estar focado no que é essencial para o negócio dele. A gente vai estar falando de industrialização do varejo e do varejo real time. E atenção, o Bruno é o head de varejo da Louis Vuitton. É um cara que veio de L'Oréal Luxo, é um cara que passou por uma experiência incrível, totalmente de trade, voltado para a experiência. Ele vai estar dando um show aí para a gente, falando também da jornada Tech Touch. Então, pessoal, além disso, a gente tem um outro módulo que é as macro tendências. E aí eu vou explicar como montar uma matriz de shopper marketing, impactando o shopper antes, durante e depois da compra, direcionado ao varejo, da execução e da operação voltada para sellout, porque o varejo cada vez mais estará e precisa estar envolvido com a execução. E vamos falar do Client Experience também, que são as métricas de gestão para garantir experiência. É assim que a Disney é o que ela é. Então, a gente vai estar trazendo aí todo esse conhecimento e mais as palestras.
aonde a gente vai estar falando. Essas já estão disponíveis para você. Você entra e já vê aí imediatamente uma de Shop Trends da Europa, das novidades que eu acabei de trazer da Europa. Vai estar vendo a do tripé do sellout baseado em vendas, que é excelente para as equipes comerciais, para você ver como é que a gente estrutura, como é que, na verdade, depois, aí a gente está rodada, né, pessoal? Como é que a gente estruturou uma visão para a equipe comercial baseada no tripé de ativação de PNDV, planejamento e negociação voltado para sellout e relacionamento técnico, que não é só o tapinha nas costas, é ajudar o varejo a ganhar dinheiro, é aumentar a rentabilidade. Vamos estar falando da missão do trade do comercial. Essa palestra aí é para gestão, é para vocês ficarem ainda mais parrudos para ajudar a área comercial a implementar toda uma visão voltada para sellout com a sua equipe comercial. Vamos estar aí, ó, falando de pricing, e aí o Giorgio vai vir falar para a gente, Giorgio falando de pricing, e aí o O2O, online to offline, com uma palestra incrível, um case incrível que o Edu construiu, e mais legal, com Google e com o grande Big Varejo. Ele vai estar falando dessa coisa fundamental, dessa integração do online e offline, como é que a gente implementa uma ação de trade com essa visão e imperdível, um grande case, muito bacana. Então, pessoal, esse é o nosso curso. Nós estamos aí, a gente quer relembrar vocês do que é fundamental para fazer um curso e-learning. Primeiro, a rotina. A coisa mais legal de um curso e-learning é que você pode estudar na hora que você quer. Isso é muito bacana. Mas se você não criar uma rotina, não que você não pode fazer, você tem aí 1 ano, você faz ele quando você quiser. Mas sabe o que acontece, gente? A gente vai estar dando os webinários e eles vão acontecer sempre assim, acabou o módulo, uns 10 dias depois, 10 a 15 dias, a gente dá o webinário. Pô, é tão legal você interagir junto, você está presente. É claro que ficará gravado para você, mas é muito bacana esse bate-bola. Então, vê se você consegue implementar uma rotina para junto com a gente. Prepara ter um ambiente, organiza um ambiente bacana, num lugar onde você tenha silêncio, paz, que você possa estudar e estar assistindo isso com a gente. Concentração, você precisa, é fundamental. Então, essa coisa de estar com o telefone, de estar com isso, com aquilo, é muito difícil, sabe? Aproveita, as aulas, elas são curtas, elas têm duração de 15 minutos a 30 minutos. Para, foca, aproveita, anota, faz pergunta, anota suas perguntas, porque o que a gente quer é trazer o nosso melhor para vocês. Então, aproveita isso também. Outra coisa, as aulas serão sempre gravadas, vocês sempre terão essas aulas. Então, vocês podem voltar a ver de novo, isso é muito bacana. E os webinários serão ao vivo. Então, a gente está lá e vocês também têm voz dentro desse webinário. Então, vamos bater bola junto, né? E o grupo exclusivo do WhatsApp, que eu já expliquei, vamos mandar dúvida, tirar dúvida, trocar mensagem, quem sabe aí fazer amizades, construir coisas legais que a gente pode fazer juntos, né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. É um prazer, é uma honra estar organizando esse curso para vocês, com essa equipe toda, trazendo um monte de coisa legal e ajudando vocês a serem profissionais melhores, pessoas com uma visão muito mais ampla de gestão, de gente, de desenvolvimento. O que a gente quer e o que faz a gente feliz, o que é a nossa missão, eu garanto para você, de todos nós, é multiplicar conhecimento. Um grande abraço e vamos que vamos, tá? Paralelo, estamos tocando esse negócio aí. Até breve.